ouvir a voz do Salvador. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Lucas capítulo 15, versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor Deus Pai, isso aqui é a Tua palavra, que o Senhor nos deixou para que nós possamos refleti-la e que nós possamos principalmente vivê-la todos os dias, todos os momentos, todos os instantes. Queria pedir para o Senhor, Pai, preparar o coração dos irmãos para receber essa palavra, que seja de Deus, que o Senhor esteja no controle, Pai. Nos abençoa, em nome do Pai. Amém. Irmãos, um certo rapaz cresceu numa família não muito convencional, digamos tradicional perante a palavra divina. Uma família bem desestruturada. E ele conheceu coisas que era melhor não ter conhecido. Passou por vales e tribulações grandes, mas num certo momento ele teve uma experiência com Deus e começou a participar da igreja e tendo experiências com Deus, tal. Num certo momento ele apenas decidiu sair do caminho da palavra. Assim como o filho pródigo. No versículo 13, ele fala que, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. O filho pródigo, ele decide sair da presença do pai. Essa presença que, para a gente que está nela, é boa, saudável, que nos traz esperança. Mas muitas vezes, irmão, a gente decide sair de perto do Pai. Cada vez que nós pecamos, a gente sai de perto do Pai. E como filho pródigo, a gente decide pecar. É impressionante como
como ocorre isso, porque a gente decide fazer isso. A gente decide sair da presença do Pai. Pergunta é, mas como que a gente decide fazer isso? A gente sabe das consequências da nossa saída da presença do Pai. A gente sabe do problema que vai ocasionar essa saída, mas a gente decide sair. O filho, achando que tinha muito dinheiro para o resto da vida, com o que ia receber, sai de perto do pai, fala, não, estou tranquilo, porque com o dinheiro que eu tenho, necessidade eu não passo. Nesse caso, do filho pródigo, ele passa fome, que fala que e começa a fartar-se de alfarrobas. Mas isso era o caso dele. Às vezes a nossa necessidade é outra. Às vezes a gente está precisando daquele carinho que o Pai tem conosco. Talvez a sua necessidade seja um coração tranquilo perante Deus, um sono leve, que o pecado não deixa a gente ter. Mas o filho pródigo decide sair, como esse rapaz também decidiu sair. E está lá, e continuou longe do Pai. Mas, hoje o presbítero Carlinhos estava dando aula aqui, e aí ele falou de uma situação muito interessante, que é a questão da lama. A lama, da maneira como ele falou, depois que passa do peito, você não consegue mais sair. Ou você é tirado, ou você está perdido. Vai ficar por lá. Eu diria que é parecido. O filho pródigo chega ao fundo do poço, literalmente. Ou então a lama o alcança de tal forma que ele não consiga mais sair. Mas o segundo ponto dessa história é que quando não tem mais o que fazer, aparece um personagem fundamental na nossa vida. No versículo 17, fala, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Essa expressão, caindo em si, tem um significado muito importante na vida do filho pródigo. A partir do momento que ele reconheceu que estava em pecado, que realmente estava errado, que o que ele estava fazendo estava o afundando ainda mais, ele cai em si e pensa, meu Deus, o que é que eu fiz? E aí, a maneira que ele fala é, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai com fartura e eu aqui morro de fome? Mas, digamos que no nosso tempo seria, o que é que eu fiz com minha vida? Como é que eu perco tudo o que eu tenho como o texto fala aqui, dissolutamente? Gastando o que você tem e o que você pode oferecer com coisas banais perante o Senhor. Mas nesse momento, o filho pródigo cai em si e ele se arrepende do que ele está fazendo. A gente não pode confundir, irmãos, que tem uma grande diferença entre arrependimento e remorso. São coisas bem parecidas. No inglês, elas são sinônimos. No português também. Mas, no grego, ela tem uma grande diferença. No grego, a palavra arrependimento significa metanoia. Metanoia significa mudança de mente. O filho pródigo continua caminhando
para o fundo do poço, caminhando, até que uma hora ele cai em si, e naquele momento ele tem uma mudança de mente. Ele se arrepende. A mudança de mente o faz lembrar do pai, que independente se o pai vai recebê-lo ou não, ele prefere ir ao pai, porque sabe que lá talvez ele tenha uma vida melhor do que a que ele tem hoje. Mesmo que a vida dele não voltasse a ser como era, com tanto glamour, como era com os servos que ele tinha, que ele seja um servo. Ele queria ser o servo agora. Mas ele queria sair daquela vida triste, pecaminosa, errada. Ele estava sendo humilhado perante os homens. E essa mudança de mente, essa conversão de 180 graus que ele faz, o leva de volta ao Pai. Na Bíblia, temos dois personagens, o Pedro e o Judas. Os dois pecaram diante de Deus. Cada um pecou de uma forma. Judas, eu acho que como todo mundo já sabe, traiu Cristo. E Pedro o negou. Mas há uma grande diferença entre Pedro e Judas. Judas, ele confessa o seu erro, ele reconhece o seu erro, confessa o seu erro. Pedro reconhece o seu erro, confessa o seu erro e faz o principal, volta para Cristo. Judas não. Judas, ele reconhece que errou, e na Bíblia fala que ele reconhece porque ele devolveu o dinheiro que recebeu. Ele reconhece que erra, ele confessou o seu pecado a Cristo, mas preferiu não voltar para o Pai. Seria como se você pecasse, reconhece que pecou, confessa o seu pecado a Cristo, mas não pede perdão. E isso muda muita coisa, irmão. Muda muita coisa. O que Judas teve foi um remorso. O que Pedro teve foi um verdadeiro arrependimento. A diferença é simples e muito diferente. Judas, como tem na Bíblia, morre enforcado. E Pedro continua a caminhada com Cristo e foi bênção, é bênção até hoje. E Judas some da Bíblia. O remorso produz morte. E o arrependimento produz vida eterna. A mudança de mente, a mudança de emoção e a mudança de verdade é o arrependimento. A mudança de mente, a total conversão. A partir do momento que você sabe que está num erro, a mudança de mente, a conversão. A mudança de emoção. Lá em 2 Coríntios 7:10, fala que porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. E a mudança de vontade. Você tem que querer seguir a Cristo. O terceiro ponto que eu queria falar para os irmãos. Fala sobre, está no capítulo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos.
O filho pródigo, ele faz os 3 pontos do arrependimento. Ele reconhece que está no pecado, ele confessa o seu pecado para Cristo. E ele vê a esperança em Cristo. A esperança que, abandonado, ele não está. A situação da pessoa na lama deve ser muito triste para a pessoa. Ela deve ficar desesperada, principalmente se ela estiver sozinha. A probabilidade de ela morrer é muito grande. E aí, só mesmo uma pessoa para tirá-lo da lama. Cristo, mandado por Deus, vem ao mundo, vive como nós, tem as tentações do mundo, não cai em pecado, cumpre o que Deus mandou ele fazer, morre por nós, ressuscita. E essa ressurreição nos dá uma esperança, irmão. Nos dá uma esperança de que mesmo você ou eu, nós, estando lá na lama, a gente pode contar com um Deus vivo, que mandou um filho para nos perdoar dos nossos pecados. O Pai aqui, de uma maneira muito bonita, ele manda trazer depressa a melhor roupa. Naquele tempo, a roupa significava bastante. A roupa naquele tempo significava a volta da dignidade para aquele filho pródigo. Depois, posteriormente, ele fala do anel. O anel traz autoridade perante os servos. A sandália traz liberdade, porque naquele tempo, só quem andava de sandália era quem tinha dinheiro, escravo andava descalço. E o novilho traz a felicidade. O arrependimento nos traz felicidade. O arrependimento nos leva de volta ao Pai, que nos coloca anel no dedo, roupa nova, sandálias e mata um novilho, que é a alegria de viver. O arrependimento, irmão, é o passaporte para a graça de Deus. Sem arrependimento, não há graça da salvação. O arrependimento é simplesmente tudo. Sem arrependimento, não há vida eterna. O filho pródigo volta para o Pai. Assim como Cristo também, que a gente peca, pede perdão a Cristo, a Deus. Deus volta, Deus vai lá, nos perdoa, como o pai, o filho pródigo perdoa o filho. Todas as vezes que pecamos, ele nos perdoa. E queria chamar você para um arrependimento. Às vezes a gente vê alguém muito triste pelo que ela fez. Não necessariamente ela se arrependeu. Não necessariamente ela mudou de mente, de postura. A tristeza traz o reconhecimento do erro. Lá, como diz 2 Coríntios 7, a tristeza, segundo Deus, é o arrependimento. Queria convidar o irmão
para ter esse arrependimento. Esse arrependimento que nos traz vida, que nos livra da maldição eterna. Esse arrependimento que, com a matança do novilho, nos traz alegria. É isso que Deus quer, irmão. Deus quer que você se arrependa e o reconheça como seu Deus. A gente está sempre passando por tentações e a gente sabe que sair dessas tentações é bom, traz alegria para Deus, mas cada pecado que você faz, você precisa voltar para Deus. Reconhecer o erro, confessar o erro e voltar ao Pai, que é cheio de perdão e misericórdia para conosco. Quero chamar você para esse arrependimento, essa tristeza verdadeira, essa mudança de mente, essa mudança de postura. Chamar você para fazer a diferença na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, onde quer. Seja bênção onde quer que você esteja. É desse arrependimento que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos.